A gente vai esperar mais um minuto para que esse pessoal que recebeu o e-mail se lembre desse compromisso que a gente tinha marcado por aqui, tá bom? Mas você já sabe, o tema hoje é a discussão sobre a aplicação de neurociência no ambiente corporativo, né? E o mote aí da nossa aula, que é Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, é também o título do curso de pós-graduação, a especialização, o Lato Sensu, que eu coordeno na Santa Casa e que tem esse foco, o foco de trazer insights para esse processo tão importante que a gente vive hoje nas organizações, que tem a ver com manter as estruturas organizacionais para uma construção de futuro mais humanizado e, ao mesmo tempo, igualmente produtivo, igualmente capaz, igualmente potente, né? Porque as pessoas sempre acham que esses dois pratos da balança se anulam, né? Que quando você humaniza as relações, quando você permite que as pessoas colaborem entre si, sejam focadas num propósito comum, estejam trabalhando com uma comunicação não violenta, trabalhando com princípios de criatividade, de inovação, de transformação, de toda essa perspectiva de como a gente consegue construir o ambiente organizacional de uma forma diferente daquela fordista, né, onde os processos anulavam as pessoas e onde o comando e o controle eram um modelo fundamental de produtividade, né? Muitas empresas já migraram, basicamente a grande razão para a gente ter vivido esse processo é um pouco de uma transformação cultural, mas eu gostaria de trazer para vocês a visão que a gente tem sobre isso a partir da neurociência e de que forma que a gente acredita que isso vai contribuir com vocês. Vou pedir para quem puder, para quem quiser, para quem tiver com essa vibe, né, me abrir essa câmera, né, fazer aqui esse contato, esse olho no olho aqui, porque isso é importante para a gente ter uma determinação essa hora, né, porque é difícil a gente se manter determinado às 8 horas da noite. Eu que sou do tipo matutino, quem é matutino aqui? Eu, negócio 6 horas da manhã, eu estou virada no giraia, ninguém me segura, mas vai dando essa hora, vai me dando a sensação de que o mundo já acabou e esqueceram de avisar, que tipo, já era, né? Então, vamos lá, para a gente se manter com uma energia alta, até porque eu sei que é uma condição, né? As pessoas estão todas envolvidíssimas com o trabalho, e já já nós vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do home office também, o que a gente tem tido de insight em relação a essas coisas, mas eu queria primeiro começar contando para vocês da onde que surge, né, essa perspectiva de falar de neurociência e ambiente organizacional na minha vida, né? Os poucos que estão por aqui que conhecem a minha história, não sei quantos de vocês já me acompanham, estou vendo umas carinhas conhecidas por aqui, né? Mas pode ser que tenha gente por aqui que não sabe dessa reza, né? Essa reza é longa, uma reza que começou faz tempo, já estou rodada, né? Então, lá em 1993, eu estava fazendo a faculdade de veterinária, feliz da vida, achando que eu ia para o meio do mato criar vaca. Eu tinha um sonho meio Scarlett e o Vento Levou, sabe? Uma coisa assim, de ir para o meio do mato, cuidar da minha fazenda. Vocês riem, né? Não pode rir do sonho de um adolescente. Era isso que eu achava que veterinária era. Daí você vai conhecendo mais de perto, você vai descobrindo que, quem sabe, você não tenha todo esse talento, né? Para ficar ali no meio do mato. Até que eu tive uma boa experiência em 95, eu tinha acabado de me formar e eu quis dar uma última chance para veterinária. E fui fazer um trabalho com uma amiga da minha irmã, que tinha voltado dos Estados Unidos, ela era agrônoma, e estava precisando de um veterinário para ajudá-la a palpar gado. Não sei se você sabe o que isso significa. Significa que você tem que colocar o seu braço inteiro dentro do ânus de uma vaca para verificar se o ovário dela está com óvulos já ovulados, ou se ela ainda está para ovular, se já é hora de inseminar ou não. Quando você faz isso na faculdade, que você faz com 2 vacas e tal, é desconfortável, é desagradável, mas não chega a ser o quê? Exercício físico intenso, entendeu?
Quando você se defronta com 50, 60, 100 vacas para você palpar num único dia, a sensação que você tem ao fim dessa jornada é que você não tem mais braço, que você esqueceu o seu braço dentro de alguma vaca, né? E que simplesmente amortece. E no fim daquele dia eu falei para a Flávia, amiga da minha irmã, que tinha me dado aquela super oportunidade de trabalhar com ela, eu falei para ela, olha, não é por nada não, mas não vai dar para mim. Definitivamente eu vou voltar para o meu laboratório. Por que voltar para o meu laboratório? Porque em 93 eu já estava fazendo pesquisa científica. Então, quando eu me formei em 95, que aconteceu esse fato que eu contei para vocês, eu já tinha 2 anos de iniciação científica. Mas por que eu escolhi... eu vou contar uma história engraçada para vocês hoje, que vocês vão ver que eu vou amarrar ela lá no final com o nosso objetivo. Mas por que eu escolhi, então, fazer ciência e por que foi tão difícil ficar de uma vez? Por que eu fui lá tentar palpar as vacas? Porque nesse momento, nesse turbilhão aí do que você decide fazer da vida, tal, muita gente falava, nossa, você fez um curso super difícil, você praticamente fez um curso de medicina, numa das principais instituições do país, e você vai abrir mão disso para fazer pesquisa no laboratório, você sabe que isso é um voto de pobreza, né? É um voto franciscano. Aí eu falei, é verdade. E aí até que um dia eu estava nessa discussão dentro de um grupo ali do meu departamento, e uma das professoras da pós-graduação perguntou para mim se a minha família tinha posses. Foi exatamente assim que ela fez a pergunta. Ela perguntou diretamente, sua família tem posses? Aí eu fiquei pensando, né, o que poderiam ser as posses da minha família. Tinha um cachorro lá em casa e tal, se pudesse ser considerada uma posse. Tinha umas dívidas, se pudesse ser considerada uma posse, ter umas dívidas, porque é uma coisa que é sua. Dívida é uma coisa que é sua, né? Não é dos outros, é sua mesmo. Então, é uma posse que você tem. Aí eu acabei concluindo que as posses que ela estava querendo falar, nós não tínhamos, não. E eu falei para ela, não. Falar, então desiste, porque você não vai conseguir cumprir sua carreira nessas condições adversas, né? E aí foi pela primeira vez que eu descobri que as pessoas não sabiam o que era propósito. A primeira vez que eu tive esse insight. As pessoas não sabem o que é que mobiliza a gente para a gente se engajar em alguma coisa. Porque naquele momento eu já tinha tido algumas experiências no laboratório. Por exemplo, eu já tinha passado um final de semana inteiro sozinha dentro do laboratório lá da Faculdade Veterinária da USP, no departamento de patologia, fazendo um experimento. Eu entrei na sexta-feira à noite, só saí na segunda-feira à noite. Dormi num colchonetezinho do lado do freezer, a menos 70. E vamos e convenhamos, lá tinha rato, mas não só os do laboratório, tinha outros também que gostavam de andar por lá. E umas baratas também, né? Então, uma coisa assim, isso é propósito, sabe? Quando você vai e vai e vai e faz. Então, a ciência, para mim, foi um propósito. As vacas, não, pessoal. Quando eu vi aquele monte de vaca para eu palpar, não sei, deu uma esvaziada no propósito. Mas tinha mais dinheiro lá do que cá, não tenham dúvida disso. E eu fiz várias vezes essas escolhas franciscanas, né? E as pessoas achavam tudo isso muito estranho, porque eu escolhia para ficar em situações que não eram tão confortáveis ou tão vantajosas em favor daquilo que eu estava entregando, daquilo que eu estava produzindo. Então, eu começo contando para vocês que, quem sabe, a principal contribuição que a neurociência tenha para o ambiente corporativo é que não tem como você subjugar esse desejo, porque ele fala sobre perspectivas dentro do indivíduo que são inconscientes, profundas, são dinâmicas que sustentam muitas vezes a existência, e nem para isso elas precisam ser religiosas, né? Porque também aí a gente já descamba para o outro lado, de uma certa religiosidade. Às vezes é porque você tem uma intensa curiosidade, ou às vezes é porque você tem um intenso interesse em ver aquilo pronto, em ver aquilo resolvido. Não precisa ser mudar o mundo, transformar a vida das pessoas, acabar com a miséria, não precisa ir tão longe. Às vezes o nosso propósito está em você conseguir modificar um determinado cenário que te incomoda, que precisamente é importante que você se engaje naquilo.
E isso tem muito a ver com a dinâmica do funcionamento cerebral por conta desses processos, que são os processos emocionais e que nutrem, muitas vezes, o nosso comportamento. E eu tive muitas experiências de me manter aderida. Uma vez, inclusive, tem uma história que eu gosto de contar, conto toda vez que eu dou, meus alunos já conhecem essa história, porque eu sempre conto, porque fala justamente dessa força, desse ímpeto, dessa vontade. E soma-se a isso uma certa ingenuidade, né? Essa força, quando junta com a ingenuidade, geralmente sai um pouco de desastre. Mas eu me lembro de uma situação também, no começo da minha carreira, eu tinha 2 ou 3 anos que eu estava dando aula na Santa Casa. Eu comecei a dar aula lá, eu tinha 25 anos de idade. Então, esse momento era 26, 27 anos de idade, assim, mais ou menos, e foram fazer uma divisão de pedaços do laboratório para cada professor assumir uma parte lá para poder fazer suas pesquisas. E já tem gente rindo, já que já sabe onde que isso vai acabar. Aí eu entrei na sala para participar dessa reunião e tinha um mapa da reforma que ia ser feita, com a distribuição que ia ser feita ali na frente, e eu olhei e achei um absurdo aquilo que estava sendo feito, achei que eles tinham pego uma área enorme para dar para um professor e pegou uma outra área que era metade, praticamente, do espaço tinha dado para um professor para dividir para mais 5, era tipo uma coisa esdrúxula. Sabe aquelas coisas que você fala assim, só podem ter errado, alguém errou aqui, não é possível. Foi essa a sensação que eu tive. Então, eu perguntei, assim, de uma forma muito delicada, bem próximo desse meu ímpeto italiano aos 26 anos de idade, eu perguntei assim, quem foi o imbecil que fez isso? Eu não queria ofender ninguém. Mas é que eu realmente achei uma imbecilidade, entendeu? Eu hoje não faria isso, posso garantir para vocês. Mas naquela época eu soltei essa, assim, eu falei, quem foi o imbecil que fez isso? E aí, obviamente, que rolou aquele clima, né? A mosca que estava voando na sala, ela deu aquela parada para ver o que ia acontecer. Ela parou aquele momento aqui no ar, assim, para ver o que ia rolar. E ficou um clima e tal. Minha amiga Márcia Bel, minha querida Márcia Bel, que trabalha comigo há milênios lá, desde o primeiro dia que eu fui contratada, ela também foi junto. Ela deu aquela cutucada assim embaixo da mesa, né? Aí ainda virei para ela e falei assim: o que foi? Eu estou falando um negócio super sério, super importante. Esse negócio aqui da divisão que foi feita não vai dar certo. E aí botaram uns panos quentes lá e tal, e me mandaram calar a boca, praticamente, né? E eu, muito revoltada, calei, mas prometeram que iam voltar a discutir aquilo num outro momento, então eu fiquei conformada, fiquei quieta, terminamos a reunião. Na verdade, nem prestei mais atenção na reunião, a reunião acabou logo, fui embora, e fui para minha sala, e eu dividi a sala com a Márcia, eu fui no caminho falando, é um absurdo, isso aqui não pode ser assim, falando alto, não interessava quem é que estava ouvindo, né? Porque isso aqui é uma coisa que não pode acontecer dessa forma e tal. E aí quando eu cheguei na minha sala, tocou o telefone, eu atendi o telefone, era a secretária do chefe do departamento pedindo que eu subisse na sala dele. Eu falei, agora ele vai ouvir, porque eu vou falar tudo para ele vai ter que escutar, que não é possível que isso aí só pode ser algum tipo de articulação para dar vantagem para alguém, isso não pode ser dessa forma, subir batendo o pé na escada, gente. Quando eu entrei na sala dele, que eu ia começar a falar, ele falou, você tem muita sorte. Aí eu falei, por que eu tenho muita sorte? Porque eu trabalho num lugar onde não vai ter espaço para eu montar meu laboratório, isso que é a sorte que você acha que eu tenho? Aí ele falou assim, não, é porque você faz parte da CIPA. Uma pausa dramática. Ele já tinha ligado no RH a pedido minha cabeça e descobriu que eu fazia parte da CIPA. Então, a primeira coisa que a gente fica aqui nessa live é o seguinte, nessa aula é que vocês, se precisarem ser impulsivos, entrem na CIPA. É o único jeito que tem de você conseguir ter uma vida sustentável dentro de uma organização. Brincadeiras à parte, eu contei essa história para vocês para dizer o seguinte, as organizações, elas têm estruturas políticas, elas têm estruturas de... elas não são um ambiente natural. Certo? Elas são um ambiente artificial, é um ambiente feito para um objetivo específico, construído para uma produtividade ou construído para algum fim. E o que a gente tem vivido ultimamente é uma necessidade que as organizações encontram de fazer este ambiente artificial ter um fim maior do que simplesmente o dinheiro e o lucro. Por quê?
Porque a sociedade não aceita mais que as organizações visem apenas o lucro. E por que elas não aceitam mais? Porque para fazer isso acontecer, para dar esse lucro, para dar esse resultado, as pessoas estão sendo esgarçadas, que é outra palavra. Estão sendo levadas ao seu limite. Em tempos de pandemia, home office, essa confusão toda, isso está indo cada vez mais longe. Eu não estou generalizando, porque eu já sei de muitas empresas que estão migrando para um modelo de gestão, que é a gestão 4.0, a gestão humanizada, uma gestão pautada basicamente na construção do futuro, uma perspectiva de liderança que muito ajuda quem não atrapalha, né? Que eu gosto dessa perspectiva da liderança. Porque quando o líder ele já sabe não atrapalhar, ele já está com metade do caminho andado, né? E, em geral, ele atrapalha muito, ele quer dar o seu tom, ele quer resolver as coisas da sua forma. E o que aconteceu comigo? Eu estava lá na faculdade, dando aula, fazendo minhas coisinhas, até que vieram, né, por conta das aulas de neurociência que eu já estava dando para fora da faculdade, algumas pessoas vieram me perguntar se eu poderia montar um curso de neurociência do comportamento, que foi um curso que eu montei nos anos de 2005, 2006, que eu nem dou mais esse curso, porque agora, quando a gente fala em neurociência do comportamento, a gente precisa fazer uma pós-graduação inteira, tá? Naquela época dava para montar um curso, hoje não dá mais. Mas esse pessoal que me procura era o pessoal do ambiente organizacional, que estava querendo ajudar as pessoas a fazerem mudança de comportamento. Pensa, em 2004, 2005, nós já estávamos vivendo o que hoje a gente chama de transformação cultural, né, provocada pelo digital, e a gente já tinha necessidade de ir pensando como é que as pessoas iam se aprimorar, tanto do ponto de vista técnico quanto comportamental, e a grande dificuldade que as pessoas encontravam era justamente fazer as transformações comportamentais. Nada mudou nos últimos 15 anos, pessoal. Isso que eu estou contando para vocês que acontecia em 2004, 2005, era um comecinho dessa história. Hoje ela chegou praticamente no seu ápice, aonde você praticamente vive com uma situação polarizada, onde você tem organizações que estão migrando, influenciadas, obviamente, pelo movimento das startups, influenciada pela condição da gestão 4.0, a própria indústria 4.0. Então, já tem gente se movimentando nessa perspectiva de humanização das relações dentro das organizações, e tem grupos que são resistentes, mantendo suas relações de comando e controle, porque não sabem como fazer gestão num outro modelo, né? Quando a pandemia chegou, nós vimos tudo isso recrudescer tremendamente, né? Então, as pessoas começaram a discutir como é que elas iam calcular o tempo de trabalho das pessoas em casa. Teve gente pedindo para os seus colaboradores, para os seus liderados, abrir a câmera e ficar com a cam aberta full time. Quer dizer que você não pode mais tirar uma meleca do nariz dentro da sua própria casa, né? Porque a pessoa está ali o tempo inteiro te filmando. Que chamou-se aí do cálculo de hora bunda. Quer dizer, o que a pandemia nos mostrou? Nos mostrou que, de uma certa forma, nós nunca tínhamos migrado para um outro modelo, que era uma coisa meio para inglês ver. Algumas organizações conseguiram sustentar essa posição e algumas chafurdaram. Algumas simplesmente colidiram com este problema e não conseguiram manter, inclusive, suas metodologias de motivação, de engajamento, e muito pelo contrário, acabaram produzindo uma situação que na psique humana, né, no comportamento humano, é muito interessante, que é uma coisa meio assim, já que eu estou aqui em casa e alguém pode achar que eu não estou fazendo nada, eu vou fazer o dobro do que eu costumava fazer no trabalho. E um dos fenômenos mais incríveis da pandemia foi o aumento da produtividade. E tem gente querendo ler esse aumento de produtividade como bem-estar. Está todo mundo confortável em casa, que ninguém mais precisa pegar ônibus, que está tudo ok, que então esse modelo é um modelo incrível, que esse modelo então é um modelo que a gente vai manter. Tem empresas que estão propondo a manutenção sem critério deste modelo, esquecendo que nós fomos colocados nele de forma absolutamente abrupta e sem processo, sem gestão. As pessoas
passaram a produzir mais, não porque sobra tempo, mas porque elas se sentem extremamente vulneráveis por não terem segurança psicológica, por não terem segurança nas relações. Parece uma coisa muito louca. Só que aí, chega no fim do dia, a Karen está contando para a gente, você tá para morrer. Porque você fez 200 reuniões, marcou um horário em cima da outra, não tem um tempo off-meeting, né? Um tempo que você... Porque se você não estiver dentro de uma reunião, o que você está fazendo? Cadê a produtividade? Será que você vai poder ficar em home office fazendo alguma coisa que seja um estudar? Porque se você resolver estudar alguma coisa, ou investigar, ou pesquisar alguma coisa lá na sua mesa, no seu trabalho, as pessoas estavam vendo que você estava trabalhando. Agora, quando você fica fazendo isso em casa, como é que você prova para os outros que você está trabalhando? Né? E aí a Karen ainda traz a jornada dupla, tripla, né? Isso quando não tem os cachorros para sujar também, né, amiga Karen? Porque quando tem os cachorros ainda dá um acréscimo. Isso quando não tem o pai e a mãe também dentro de casa, né? Fundamentalmente, as mulheres vivem uma dinâmica muito especial, porque elas estão cuidando dos pais, elas estão cuidando dos filhos, elas estão cuidando... e tudo isso sem os apoios que ela tinha de outras fontes, né? Um apoio familiar, então tem uma irmã, tem uma prima, tem uma pessoa que você paga para fazer uma parte do serviço para você em casa. Então, isso tudo ficamos órfãos de todas essas possibilidades, com acréscimo de serviço, e foi muito legal, porque alguns homens chegaram, inclusive, a vir com um retorno do tipo, nossa, não é que é sério mesmo esse negócio de serviço doméstico? Não é que parece mesmo trabalho isso, gente? Coisa esquisita. Gasta um tempo, né? E aí, estão trazendo essa ideia. A gente não sabe gerenciar o tempo, não faz pausas. Porque antes, quando você estava lá na empresa, o que acontece? Você vai de uma reunião para outra. No caminho, você passa na mesa do café. Tem um free talk. Você está vivendo um ambiente completo, real, integral. Na tela, você tem uma limitação de atenção, você tem uma limitação do próprio frame perceptual. Acabei de gravar, postei o vídeo da série Leia Comigo, que eu posto no Instagram toda terça-feira. Não sei quem acompanha aí lá no Instagram, a série Leia Comigo. Não acompanha, vai lá agora, segue lá já, vai, pronto. Já resolve isso, que você já fica seguindo, já fica vendo tudo. Pronto. Já estamos acabando o livro O Rio da Consciência, que é esse aqui. Acabando, estou no penúltimo capítulo, a próxima terça é o último. Daí a gente vai começar esse outro aqui, ó. O Eric Kandel, Mentes Diferentes, o que cérebros estranhos podem falar sobre nós. Que ele vai trazer uma opção de patologias, esquizofrenia, Parkinson, Huntington, demências, ansiedade, depressão, para discutir o funcionamento cerebral. Essa foi boa, Elizabeth. Foi a Elizabeth que falou? Deixa eu ver. Alguém falou que a coisa que ela mais fez foi lavar a louça e fazer comunicado. Muito bom. Então, faz almoço. Bom, eu não vou nem considerar isso aí, porque isso é pandêmico, né? Vamos dizer que isso vai acabar? Vamos considerar que isso vai acabar. Mas o que eu queria considerar com vocês, será que está acabando mesmo a sensação das empresas de que elas precisam comandar e controlar? Será que realmente os líderes estão entendendo o que é essa gestão humanizada? O que é escutativa? O que é feedback? Ou é para inglês ver? Será que a gente conseguiu vender efetivamente essa ideia? E é aí que entra a tal da história da neurociência, porque o caminho que a neurociência nos dá para a gente trilhar é um caminho onde a gente consegue avaliar os processos cerebrais que são subjacentes a todas essas relações. Como é que se constrói, por exemplo, um cérebro de liderança? O que é você ter um time? O que é você fazer... Vamos lá, vamos ajudar o pessoal aí que fez perguntas antes que eu passe batido. Ó, o nome desse último livro, Eric Kandel, Prêmio Nobel da Medicina, um dos meus heróis. Quem conhece aqui sabe que eu tenho 2 heróis. Kandel. Agora eu estou muito conectada com o Oliver Sacks também, mas esse é o livro que a gente vai começar a ler lá na série Leia Comigo do Instagram, é o próximo, tá?
E o que eu estou agora lendo, desse querido também, que eu estou super... Nossa, quanto mais eu leio o Oliver Sacks, mais eu me apaixono por ele. Agora eu resolvi que eu vou ler a coleção inteira. Já comprei o último, chegou já, deixa eu mostrar para vocês. Ó, Tudo em Seu Lugar, Oliver Sacks, é o último livro dele. Primeiros Amores e Últimas Histórias, esse livro aqui. Esses dois, ó, são póstumos. Foram os editores dele que compilaram os escritos e publicaram. Ele não viu esses dois livros serem publicados. São os dois últimos dele. E diz que tem material para mais. Estou feliz da vida, porque quando um autor morre, a gente acha que vai, né, ficar sem ele. Mas o Oliver Sacks deixou uma produção para continuar sendo publicada. Maravilhoso. E ele sabia que ele ia morrer, né? Ele escreveu a biografia dele já sabendo do vaticínio, né? Do prognóstico dele, porque ele teve um câncer muito sério de pâncreas. E, então, a biografia também dele é incrível. Bom, mas não era esse o nosso tema. Então, essa perspectiva da gente compreender a dinâmica comportamental, a dinâmica das relações, da emocionalidade, da construção de vínculo, quais são os processos cerebrais que estão relacionados a isso, qual é o processo relacionado à inovação, nos inspirou a levar este conteúdo para as organizações, né? Então, eu montei uma consultoria, que eu não sei se vocês conhecem, é a Illumine. Tem até uma historinha desse elefantinho aqui com o homem em cima, que é justamente a união do ser humano com a sua natureza, né? O elefantinho é a força da natureza, o hominho em cima a nossa racionalidade. E esse aqui é o mote do nosso trabalho. A gente quer levar uma harmonização, uma convivência pacífica entre a emocionalidade humana e a racionalidade humana, entre a capacidade de sentir e a capacidade de produzir. E isto é muito importante para esse momento, por quê? Porque qualquer coisa diferente disso vai ser feita por inteligência artificial, pessoal. E não dá para a gente competir com eles, não. Nem pense em competir com um processamento de dados executado por um algoritmo bem feito. Não tem para a gente. Não é desse jeito que a gente vai para o século XXI e dar conta até chegar no século XXII. Nós vamos precisar ir para esse lugar com as coisas que são importantes para nós, com a visão sobre o mercado, a visão sobre a indústria, sobre o serviço, sobre produtos que estejam relacionadas com as nossas necessidades. E só nós sabemos as nossas necessidades mais profundas, não essas superficiais. Não essas que a gente declara na rede social, né, de riqueza, de poder. Justamente essas que estão faltando nesse momento em que a gente está com números de ansiedade e depressão assustadores. Por que a gente está sofrendo tanto? Por que a nossa saúde mental está tão prejudicada? Isso basicamente é fruto de como a gente resolveu viver. E a gente foi abandonando o nosso cerne humano em favor de uma competitividade, em favor de um processo de geração de capital. E eu não estou, gente, isso aqui não é um discurso comunista, tá? Nem socialista. Eu mesmo sou empresária, eu mesmo tenho negócios, mas eu acho que a gente precisa ir para o capitalismo consciente, a gente precisa ir para uma produtividade que não mate as pessoas. Nós temos falado muito sobre etarismo, numa sociedade que já tem uma expectativa de vida hoje na casa de 80 e que daqui 20 anos vai estar na casa de 100, veja, a expectativa de vida vai crescer mais rápido do que a próprio passar do tempo. Muito curiosamente, eu que hoje tenho 50, quando eu tiver 70, a expectativa de vida não vai ser mais 80, vai ser 100, né? E a perspectiva fundamental da gente levar a neurociência para esse ambiente é a gente compreender, a partir da visão do cérebro, um processo de autoconhecimento que a gente nunca teve acesso. Não porque a neurociência é muito especial e só ela sabe a verdade, muito longe disso, mas fundamentalmente porque a neurociência tempera com brilhantismo todos os achados das ciências humanas, quase que construindo um elo entre todos eles. E criando uma dinâmica de compreensão sobre todos os aspectos desta construção que muitas vezes as ciências acabam pegando apenas um pedaço. Sabe aquela coisa do elefante que
que eles estão examinando o elefante, que um pega o rabo, outro pega a pata, outro pega o pescoço, outro pega a tromba, e eles falam que são coisas diferentes, mas na verdade é a mesma coisa. Então, o ser humano começou a ser fatiado desse jeito. Então, quando você vai para uma organização, e aí eu vou voltar na minha história, né? Como é que eu fui para lá? Eu comecei a fazer aqueles cursos, e quando eu comecei a me aproximar das organizações e entender, eu nunca tinha trabalhado numa empresa. Pensa aquela pessoa ingênua, naive, sobre o que era o ambiente corporativo. Há 10, 12 anos atrás, eu não tinha ideia do que isso era. E quando eu me aproximei, gente, agora sem palhaçada nenhuma, aquilo se tornou um propósito para mim. Eu comecei a olhar a quantidade de pessoas. Vai para uma empresa que tem 20 mil funcionários. São 20 mil vidas. Você vai para uma empresa que tem, num chão de fábrica, 15 mil pessoas. Trabalhando, onde você não tem nem o capricho de pensar numa estruturação de turnos que dê o direito da pessoa passar o aniversário com o filho. Onde você não bota isso na conta. Porque, óbvio, é muito difícil distribuir turnos. Mas olha que legal. Nós vamos ter inteligência artificial para fazer isso para a gente. Então, sabe quando a gente achava um absurdo ter que imputar um monte de variáveis para poder dar conta de um problema complexo? As férias, os turnos, as exceções. Sabe essa coisa? Quem trabalha em indústria sabe do que eu estou falando? A coisa mais difícil do mundo é você montar um turno desse jeito. Veja bem, a inteligência artificial vai fazer a conta. O que cabe para a gente? Imputar o que é importante, porque a inteligência artificial não sabe o que é importante. Se ela pegar o quanto a correlação, por exemplo, com produtividade, que é uma possibilidade, é possível que ela continue fazendo escolhas que não são boas para nós. Só que isso vai gerar o quê? Uma coisa insustentável. Então, é por essa razão que a nossa pós lá da Santa Casa chama Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações. Porque essa é a visão que a gente precisa ter. E isso se tornou, para mim, sabe, um negócio, tipo uma perseguição na minha mente. Eu me envolvo hoje com muitos projetos que estão relacionados a, por exemplo, desenvolver comportamentos de forma escalável, usando inteligência artificial, mas imputando dados e necessidades humanas. Isso, para mim, tem sido um grande ganho. E por que a pós? Né? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela para eu mostrar para vocês como é que foi que a gente montou esse programa, o que é que a gente tem pensado sobre esse programa, né? Então, aqui a gente está dentro do site da Santa Casa. Se você tiver interesse em conhecer o curso, o link está no chat, dá para pôr de novo para vocês. Então, por favor, pessoal do Instituto, derruba esse link de novo, que está aqui, é justamente a página que eu estou. E aqui a gente conhece, por exemplo, bom, tem, né, gente, várias coisas aqui falando sobre o curso, mostrando esse nosso objetivo que eu estou um pouco compartilhando com vocês. O público-alvo é basicamente para profissionais do ambiente corporativo, tá? Ou é RH, ou é gente que trabalha com coaching, que está próximo das organizações prestando serviço, consultores, mas fundamentalmente gente que está no ambiente corporativo. Então, sabe, quando a gente desenhou isso aqui para discutir essa questão do ambiente corporativo, não outra, tá? E como é que a gente pode promover essas questões. Nós temos como base estrutural o conhecimento neurocientífico bem hard, assim, após vai mesmo, até a anatomia, a fisiologia, apresenta os aspectos que, em geral, não são apresentados nos cursos de pós, né? Eu sou professora do curso de pós da PUC, do Rio Grande do Sul. Uma pós em neurociência e comportamento, tem uns outros cursos que eu também dou aula lá. Mas esse especificamente neurociência e comportamento, ele foi lançado justamente para esse público que está aqui. Só que o que acontece lá? Apesar de virem professores incríveis, por exemplo, eu, aquela pessoa que é modesta, né? Estou brincando. Tem Goleman, tem Pouzek, tem Suzana Herculano, tem nomes que a hora que você vê ali na propaganda do curso, você fala, pelo amor de Deus, vou fazer esse curso hoje. Só que ele não tem o quê? Uma estrutura de curso de pós-graduação. Ele acabou sendo meio que um compiladão de um monte de palestras, sabe?
Então, em momento nenhum lá, você tem uma aula de anatomia. Ninguém te explica quais são as partes do cérebro. Em momento nenhum. Ou a fisiologia, como é que funciona o neurônio. Não tem aula de potencial de ação. Não tem aula de sinapse. É muito louco, né? Mas eles fizeram o quê? Trouxeram esses autores e trazem temas específicos, ao invés de fazer esse aprofundamento. E eu que sou professora de ensino superior há 25 anos, não consigo pensar um curso sem pensar num conteúdo que vai numa espiral crescente, né? Então, a gente cuidou bastante disso, tá? Agora, a temática que eu quero comentar com vocês, olha, ela tá, óbvio, tem os princípios, a neuroanatomia, coisas que são básicas, mas aí a gente vai. Neurociência aplicada ao comportamento e à liderança, neurociência e aprendizagem organizacional, neurociência aplicada à gestão de pessoas e desenvolvimento humano, comunicação aplicada, neurociência aplicada, porque comunicação para mim é um tema, hein? Comunicação para mim é um tema, porque o que a neurociência pode contribuir para a comunicação, para discutir percepção relativa, para discutir fluxo de comunicação, para discutir tempos de comunicação, isso é neurociência pura, pessoal. Não tem como você fazer uma abordagem disso sem considerar o funcionamento cerebral. E o duro é que muita gente que faz isso faz de forma superficial e acaba não aproveitando o creme de la creme dessa informação, que é a questão dos vieses, das heurísticas, dos fechamentos perceptuais. Até hoje mesmo no vídeo lá que eu fiz do Rio da Consciência, eu falo sobre justamente o fechamento perceptual da consciência. Depois a gente tem a neurociência aplicada a time de alta performance, neurociência aplicada à comunicação relacional, dinâmicas e jogos, criatividade e inovação, neuroeconomia, meditação, mindfulness. Essa disciplina eu amo, é a Márcia Bel quem dá. Meditação, mindfulness, estresse e qualidade de vida, né? Que é dar toda essa conceituação. Então, quis mostrar isso aqui para vocês, justamente para vocês entenderem como é que eu vejo esse cenário, né? E como a gente consegue construindo, dentro, a partir da perspectiva da compreensão neurocientífica, esta dinâmica. Aí você pode me perguntar, Carla, quais são as principais contribuições neurocientíficas? Eu vou tratar com vocês de quatro delas, tá? Para vocês aí eternizarem isso aí de alguma forma, apesar de não ser só essas, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as principais contribuições, tá? A primeira delas diz respeito justamente ao processo de tomada de decisão. E tomada de decisão, quando a gente pensa em funcionamento cerebral, está diretamente conectado com o comportamento, apesar de vocês, muitas vezes, não terem uma visão tão clara sobre isso. Como assim? A tomada de decisão é o processo que nós passamos a cada milissegundo quando a gente define fazer o comportamento. Para cada definição de comportamento nossa, a gente toma uma decisão. É que a gente não acompanha isso porque são decisões inconscientes. Então, a neurociência abre essa caixa preta das decisões inconscientes para que a gente possa analisar quais são os vetores de força que interferem na tomada de decisão. Então, esse é um capítulo onde a neurociência faz uma entrega de alta qualidade, onde a gente pode mudar a perspectiva sobre diversidade e inclusão, porque a gente pode discutir vieses, pode discutir as heurísticas do pensamento, pode discutir o modelo através do qual grupos são intra-influenciados com efeitos de manada, com efeitos ligados a um pensamento predominante. Quanto que pessoas que pensam diferente do grupo não são ouvidas, não são percebidas dentro do processo de tomada de decisão. E quais são as ferramentas que a gente pode usar para isso, né? Qual é o papel, por exemplo, de um design thinking em qualquer processo de tomada de decisão? Qual é a diferença que você faz uma dinâmica onde você pede para as pessoas escreverem, que é diferente de quando você pede para as pessoas falarem? Como é que isso se explica a partir da neurociência? Por que você vai ganhar muito mais se você fomentar que as pessoas escrevam o que elas pensam, ao invés de falem o que elas pensam? Porque essa independência é muito importante. Daí o segundo ponto, pessoal, é uma das coisas que mais se pede hoje: transformação mental para a inovação. Transformação do jeito de pensar, do modo de pensamento, que o pessoal fala que é mindset, que é uma palavra muito bonitinha, mas que tem uma tradução linda, em português chama-se mentalidade, né?
essa mentalidade ligada à capacidade de ter um pensamento crítico, de ter um pensamento flexível. E, gente, isso não vem de fábrica. Nós precisamos de treinamento, desenvolvimento específico para essas funções cerebrais. E quando você reconhece que essas são funções executivas do cérebro, você sabe exatamente quais são os mecanismos para desenvolvê-las. Então, essa ponte entre a construção de mentalidade e a compreensão do que é esta mentalidade para o funcionamento cerebral é crucial para você criar as dinâmicas de inovação, de criatividade, de romper padrão, de pensar fora da caixa, coisas que se repetem no ambiente organizacional há 40 anos, mas que ninguém teve ainda o pulo do gato. Por quê? Porque a gente vai ter que considerar, por exemplo, qual é o nível de segurança psicológica. E, ó, nada de ficar pensando nisso assim da boca para fora, porque segurança psicológica é um processo que a gente pode até medir na atividade cerebral. Porque se o indivíduo estiver dentro do seu ambiente de trabalho com uma atividade específica de algumas áreas cerebrais, vou dar aqui como exemplo a amígdala, mas não é só ela, tá? Ínsula, amígdala, algumas regiões cerebrais que estão diretamente correlacionadas com respostas de medo, de fuga, de luta. Ainda que o indivíduo não esteja com uma taquicardia, não esteja com sudorese, não esteja passando mal, você já consegue ver nuances dessas respostas que são suficientemente intensas para que o indivíduo não se engaje num processo de mudança. Então, a gestão da mudança, que hoje é tão importante, ela passa fundamentalmente pela compreensão da dinâmica emocional. E sem isso, a gente não tem recurso para avançar. Então, o segundo ponto é justamente esse, como eu crio esse ambiente favorável para que esta mentalidade de inovação, de mudança se estabeleça. As pessoas falam assim, isso é fácil porque basta você usar a mentalidade de startup. E aí eu provoco vocês, porque eu já tive a oportunidade de ver as startups crescendo. E quando elas crescem e mudam de patamar, elas perdem as características que elas tinham de inovação, porque elas simplesmente precisam escalar, precisam produzir processos, e elas perdem, porque aquela descontração lá do começo, ela era simplesmente por absoluta falta de estrutura. A hora que você começa a estruturar, ela vai para aquele lugar. Então, ou essa startup já entra numa metodologia ágil, já coloca todos os processos de agilidade em curso e faz força para se manter nesse lugar, ou o primeiro departamento de RH que você montar, né, porque a startup não tem, ela começa sem. Aí você monta um departamento de RH. Aí esse departamento de RH, ele já fica o quê? Burocrático. Ele já encaixa, ele já vai procurar fazer métrica de resultado, e aí simplesmente detona as relações, né? Porque quando você escala, já não cabe mais. Por isso que é tão difícil de você levar essa mentalidade para empresas que têm já uma estrutura muito grande. A coisa mais difícil do mundo é você navegar de forma escalável em organizações complexas que já têm uma estrutura hierárquica muito robusta. O que as empresas têm feito? Colocado uma célula de startup dentro do seu sistema, dentro do seu ecossistema, e tenta nutrir essa célula para retirar dessa célula os insights para tentar desenvolver depois na empresa grande, né? A Andrea está contribuindo com a gente aqui do quanto é difícil você implementar uma cultura ágil num cenário tradicional, né? Agora, a perspectiva é justamente de você fazer um processo de instalação deste cenário de segurança e colocar todos os elementos e olha, gente, isso às vezes tem até a ver com arquitetura, tá? Eu já tenho orientado aí alunos no TCC da pós que querem discutir arquitetura de ambientes para promover essa cultura humanizada, porque não é você colocar um monte de pallet e almofadão no chão, sabe? É um pouco mais do que isso. É um pouco além dessa história, porque não é só descontração, é a fluidez, é a agilidade, é diminuir a burocracia dos espaços, inclusive, diminuir as hierarquias, as posições, deixar tudo acessível para todo mundo, não ter segredo, não ter reunião que ninguém pode assistir. Eu fui visitar uma empresa de tecnologia que eu achei o máximo, ter reunião de diretoria, mas se você for um analista, se você é um estagiário e você quiser assistir a reunião de diretoria, você pode. Não é louco isso? Não é ágil demais? Não é aberto demais?
E isso dá uma sensação de pertencimento. Ainda que as pessoas não possam interagir, elas podem depois escrever sobre isso, falar sobre isso, discutir sobre isso, compreender para onde essa empresa está indo. Mas que nível de segurança, que nível de abertura você precisa ter para poder propor uma coisa como essa? Eu diria que 99,9% das empresas não pode fazer isso, porque usam, inclusive, essas reuniões como construção política de conchavos, de estruturações, de arranjos, de, né, daquilo que não é assim tão bonito, né? E aí é o que a Andrea está falando, né? Não é o parecer, não é falar, a gente aqui está ágil agora. Não tem essa. Agilidade é algo que se faz, não é algo que se fala. É isso mesmo, né? E não é fácil, porque você precisa mudar toda uma perspectiva, inclusive de protagonismo, porque apesar de na metodologia ágil as pessoas terem acesso, geralmente o protagonismo da produção, o protagonismo do produto é perdido, ele é diluído pela equipe. E isso gera uma porção de desconfortos. Então, em geral, as pessoas preferem ter um chefe, ter um dono, ter né, alguém que e não fazer as descentralizações necessárias para correr com agilidade. Fora, obviamente, as questões relacionadas à comunicação, que a gente vinha falando e tal. Então, o segundo ponto é a inovação, criatividade e a construção desse ambiente propício para isso. O terceiro aspecto, que é muito importante, é discutir a origem das relações. Como que essas relações são pautadas, como que elas estão estabelecidas, quase como se a gente fosse estudar uma certa antropologia da organização, mas considerando que nós estamos falando de um ambiente artificial e considerando qual é o peso das hierarquias para este processo de comunicação. Desmontando, muitas vezes, essas estruturas hierárquicas a partir de uma comunicação aberta. Então, a escuta ativa, a empatia, o altruísmo, a colaboração, esses fenômenos que a gente está querendo implementar, eles têm uma origem, que é a fluidez da comunicação. Então, comunicação é um ponto que a neurociência pode ajudar. Por quê? Porque a gente... Vocês viram essa história aí do Big Brother? Vocês estão acompanhando, eu imagino eu, né? Carol Conká, vocês estão votando para Carol Conká sair? Pô, gente, vocês também não participam, hein? Vocês não dão uma força. Vocês repararam a distorção do discurso de ambos os lados? Vocês repararam que a Carol Conká estava vivendo uma realidade paralela? Onde, de fato, o tal menino lá era um vilão? E ela se encheu de toda a certeza do mundo de que ela estava fazendo a melhor coisa do mundo? Quem reparou nisso, entendeu o que eu estou falando. Essa perspectiva da gente ter realidades diferentes, quando você tem ambientes distintos, fica muito nítida. Mas quando você está no mesmo ambiente, fica parecendo meio impossível que eu tenha uma distorção perceptual. Tipo, que vocês aqui que estão assistindo a aula possam ter impressões diferentes sobre o que eu falei. Só que vocês têm, porque cada um de vocês está aplicando seus próprios filtros. E a gente consegue, na neurociência, explicar este processo e trabalhar para diminuir este processo. Então, né, Moni? Ela estava num universo paralelo e a gente está julgando ela a partir de uma perspectiva dela, de um mundo que não é o nosso. Porque ela não sabe o que está acontecendo. E quando você tem essa distorção de realidade, isso é muito comum. Quando você vai propor uma gestão de mudança, por exemplo, numa fusão, alguma coisa que vai acontecer numa organização que precisa de uma gestão de mudança, qual é o fenômeno mais comum que ocorre? Essas realidades paralelas. Porque as pessoas estão vindo de empresas diferentes, de realidades diferentes, estão vendo cenários diferentes, conhecem aspectos diferentes do problema. E aí a comunicação fica muito difícil. Aí o feedback fica difícil, né? E porque ele vai acontecer, sei lá, a cada 6 meses, a cada 8 meses. Tudo piração, não rola desse jeito. Então a gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar cuidado com a história de que a gente sabe que isso é necessário, então a gente vai abrir tudo e falar sobre tudo de forma descuidada, porque, de novo, eu volto a bater na tecla. É um ambiente artificial. Ele não é regulado por leis naturais. Ele não vai ser corrigido por relações naturais.
Você precisa manter as relações dentro da perspectiva da produtividade, porque senão passa a não ter sentido ter a empresa. Então, como é que você concilia essas coisas? A neurociência tem algumas boas apostas sobre isso, tá? Então, o terceiro ponto que eu gostaria de considerar com vocês é esta ideia, essa percepção do quanto que a gente se comunica de forma segregada, né? Assimétrica, muitas vezes, mas a maior parte do tempo segregada, cada um falando a partir do seu ponto de vista. E essa história que a gente tem discutido muito de lugar de fala, que as pessoas entendem mal, né? Eu não tenho lugar de fala. Não, você tem. O seu lugar de fala é a sua distorção de realidade. Por isso que você precisa considerar o seu lugar de fala, quando você fala, né? Não é que as pessoas brancas não podem falar sobre racismo, não é isso. Mas uma pessoa branca, quando ela vai falar de racismo, ela tem que saber que ela está falando de racismo a partir da perspectiva dela. E saber que a perspectiva do outro não é a mesma que a dela, porque as experiências são distintas. Então, isso vai acontecer em qualquer situação. Um líder falando com seus liderados, o cara não está vivendo o que os liderados estão vivendo. Ele tem um lugar de fala específico, ele tem uma perspectiva, a emissão está acontecendo de um ponto específico, né? E aí, André até considerou a gestão do ponto cego, que é justamente você dar conta daquilo que não aparece na cultura, daquilo que não é determinante, que não está em destaque, né? Muito bem. E o quarto ponto que eu queria considerar com vocês diz respeito à perspectiva do indivíduo. Seu autoconhecimento, sua autogestão, sua automotivação, seu autoengajamento, sua autoliderança, líder de si mesmo. Isso é uma coisa que a neurociência pode ajudar muito, porque ela amplia a visão que nós temos sobre nós mesmos, sobre a perspectiva complexa da qual nós somos feitos, identificando todos os nossos vetores de força, todas as polifonias que tem dentro da nossa cabeça, a voz que é egóica, que depois vem com uma síndrome de impostor, que daqui a pouco vem com um sofrimento, com uma ansiedade, sabe essa pessoa que você é? Porque se você não for complexo desse jeito, é porque definitivamente sua vida está muito mole. Qualquer pessoa que esteja vivendo no século XXI está polifônico. Vocês viram que o conceito de VUCA evoluiu, né? Na pandemia. Vocês já conhecem a evolução do conceito de VUCA? Agora chama-se BANI, B-A-N-I. Né? O que é B-A-N-I? É uma sigla em inglês, né? BANI é a palavra frágil em inglês, né? O B é de brightly, que é frágil. Depois o A é anxious, ansiedade. O N é non-linear, quer dizer, não linear, certo? E o I é de incomprehensible, simplesmente incompreensível. Então, se a gente já estava incomodado com o VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente não deu conta do VUCA, veio uma pandemia que é um verdadeiro cisne negro, né? E a gente cai no universo frágil do Nassim Taleb. Quem conhece o livro Antifragilidade, quem conhece o conceito de antifragilidade, sabe do que eu estou falando. A gente caiu com as 4 patas na fragilidade, a pandemia nos encontrou totalmente despreparados, oscilando entre o negacionismo e a ansiedade de morte, né? Vivendo dinâmicas das mais absurdas e diametralmente opostas dentro do mesmo dia, né? Num universo paralelo, porque o Brasil, por exemplo, está no universo paralelo, certo? As coisas que acontecem aqui no Brasil, nem pensa, uma coisa incerta, né? Absolutamente incerta. Como a gente não conseguiu lidar com o VUCA, nós evoluímos para o BANI. E no BANI não tem saúde mental. Quer dizer, então, gente, o que eu queria trazer para vocês, aí eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, quero discutir com vocês, até se quiser abrir microfone e dar a sua consideração, fica à vontade. Eu queria dizer para vocês que isto, né? Por que eu comecei falando de propósito lá no início da minha conversa com vocês? Porque, para mim, isso se virou praticamente uma obsessão. Entregar esse conhecimento neurocientífico para as pessoas que não são da área da saúde, que não tiveram esse conhecimento na sua formação, mas apresentar uma neurociência que, na verdade, não é uma parte da escola da medicina.
É uma neurociência que fala do ser humano num nível de profundidade que todas as ciências humanas têm espaço para serem ampliadas a partir dessa visão, né? Então, a proposta não é eliminar as ciências humanas, está bem longe disso. Eu sou uma verdadeira apaixonada pela psicologia, especialmente a psicologia analítica do Jung. Também sou apaixonada por filosofia, tenho os meus autores prediletos, né? Mas eu acho que é nesta conversa que a gente vai conseguir efetivamente entender a necessidade humana e compreender que no século XXI nós mudamos completamente nossa sobrevivência. As pessoas dizem assim, o cérebro está muito preocupado com a sobrevivência e fazem uma análise superficial disso. Mas é muito importante que a gente se dê conta de quantas mortes a gente tem medo, que são todas as perdas que a gente não pode ter no século XXI. Nós ficamos muito mais dependentes de muito mais coisa, e isso nos fragilizou. E acho que é isso que a gente deve discutir lá no ambiente corporativo, porque esse ambiente é muito fragilizante. Ele passa a ser um elo fraco da nossa sociedade que precisa dessa transformação, e para isso que a gente tem feito todo esse discurso, toda essa conversa, tá bom? Estou vendo minha amiga Jéssica aqui na madrugada na Suíça de novo. Muito obrigada. Eu estou aqui, Carla, não podia perder. O Flávio Maneira falou, manda um abraço para Carla, fala que você é minha nova amiga. Muito bom, muito bom. Flávio é professor Posso aproveitar? Curso? Pode. Posso aproveitar aqui e fazer Eu fiquei muito feliz que você tangenciou um ponto que é da minha atuação, né? Então, quando a gente traz, né, essa neurociência para dentro do ambiente corporativo e a gente também mexe nessa arquitetura, tem um ponto que eu tenho me questionado muito em relação a essas medições que são feitas nesse ambiente, se com esses aparelhos. E aí eu quero ouvir da sua opinião, a sua visão sobre isso, se de fato a gente pode acreditar que por esses aparelhos a gente consegue de fato um resultado real, ou se o mercado, por enquanto, está usando isso como um marketing, ou se a gente pode pegar isso como ciência de fato, com toda a responsabilidade que vem esse peso, e se porque também faz parte dessa área que eu estou envolvida, quando eu trago uma arquitetura para o ambiente corporativo pensando cuidando dessa equipe, desses seres humanos que estão ali, trazendo estudos científicos que vão me falar, então, sobre algumas formas, algumas cores, a questão da posição da mesa, enfim, algumas questões que a ciência entra na arquitetura. O que eu costumo fazer é trazer o estudo científico para justificar o porquê que eu estou oferecendo aquilo. Isso é válido para você? Porque hoje eu vejo muitos arquitetos que somente fazem, atuam e não traz o estudo que foi embasado. E aí eu começo a achar que vira para esse lado mais marketing e isso me dói. Porque foi o que eu falei ontem, eu entrei no neurociência e comportamento e aí eu valorizei mais a ciência do que eu vejo a arquitetura hoje. A gente tem algumas coisas aqui que a gente precisa considerar. A primeira delas é que, sim, se você estiver medindo ou atividade galvânica da pele, ou pupila, eye tracking, EEG, ressonância magnética, o que você medir de atividade cerebral vai te dar um dado, vai te trazer dados, data, ok? A interpretação do dado é a outra bucha. E aí, o que acontece? Nós temos muitos sistemas, softwares, que fazem... Tchau, Andréa. Tem um sistema que faz análise daqueles dados, porque a quantidade de dados é enorme. Quando você pega um EEG, quando você pega uma resposta fisiológica, a gente produz dados assim na casa de megabytes por minuto de dados, entendeu? Então, quando você quer acompanhar, por exemplo, uma experiência que tem 30 minutos, você já está falando de um volume de dados para ser processado enorme. E aí, como é que você faz? Você usa um software que arruma aquilo, empacota aquilo para te dar um resultado. Esse software você tem que entender. Você tem que entender o que ele está fazendo com o dado.
e não comprar coisa pronta. Tipo, esse aqui mede emoção, esse aqui mede atenção. Ali você fala, parou, mede atenção por quê, mede emoção por quê, mede estímulo por quê. O outro lado da história é você parear as suas mudanças de ambiente com produtividade. Mas aí você precisa parear o ambiente, produtividade e bem-estar. Você entendeu? É uma tríade. Porque se você só aumenta a produtividade, você não garante que o bem-estar está conectado a isso. Então, você pode trabalhar com dados, mas você tem que ter métricas razoáveis para te falar sobre produtividade e bem-estar. E aí você vai perceber, Jéssica, que nem sempre o que a gente precisa fazer no ambiente corporativo, eu vou reforçar uma ideia que para você deve fazer muito sentido, de que isso é um ambiente artificial, isso não é um ambiente construído para as pessoas ficarem. Ele tem um objetivo específico. Ele busca um resultado. Então, essa característica faz com que a gente tenha que o tempo inteiro pautar as nossas projeções neste resultado, certo? Só que esse resultado também é o resultado de bem-estar e de sustentabilidade, que é a tecla que eu estou batendo com vocês desde o começo, né? Nós precisamos transformar o ambiente corporativo num ambiente que eu possa trabalhar por 50 anos lá e não me sinta morta. Porque a maior parte das pessoas que estão com 40, 50 anos no ambiente corporativo querem ir embora. Estão com o sonho de virar consultor, palestrante, coaching, montar uma empresa. Por quê? Se elas continuassem lá e assumissem posições mais altas, elas ganhariam muito dinheiro, receberiam bônus, ações da empresa. Por que elas não topam? Será que a seleção é feita justamente a partir disso? O que a gente seleciona com esse tipo de pressão? Qual é o tipo de pessoa que aguenta isso? Aí a gente vai ficar bem surpreso quando a gente descobre que, entre todas as profissões do mundo, aquela que apresenta o maior número de psicopatas é C-level de organizações. Aí você vai ficar chocado com isso. Você mesmo fez a pressão, você mesmo construiu os filtros que provocam esse processo, né? Então, não estou generalizando, a porcentagem de psicopatas na população é super pequena, eu só disse que existe uma concentração estranha de psicopatas nesse público. Então, isso deve chamar a atenção da gente de alguma forma. E outros que vão infartar, que vão desenvolver tumores, que vão morrer de câncer, que vão perder a família, que é uma coisa que pouca gente considera. Mas quantos executivos em meio, fim de carreira, acabam se divorciando, perdendo contato com os filhos, porque não conseguiram manter aquela relação? Mas é porque ele quer sair com a mocinha. Pergunta assim, bem de perto para ele mesmo, assim, não perde o ouvido dele. Se aquela mocinha com daquele sexo fácil, com aquela pelinha macia, justifica a perda da família dele. Ele vai dizer que sim, né? Porque como todo bom lobo, mas lá no fundo, ele se ressente disso. Então, a gente depois vai ver esses caras no processo terapêutico, dentro da sala do terapeuta, falando coisas que vocês nem imaginam. Justamente porque a gente não construiu um ambiente que é provocativo, que é propício à produtividade, mas que também é um espaço de bem-estar e que não é apenas o almofadão no meio da sala, entendeu, Jéssica? Se você vai para esse nível de elaboração, provoque-se a fazer um ambiente que seja mágico e não apenas alguma coisa que a gente reproduz de um desejo, né? Eu acho que você, como arquiteta, como profissional, você sabe que você não foi chamada para fazer uma portinha básica, né? Senão eu tinha chamado o mestre de obras, que ele sabe fazer também, né? Então, provoque-se. Vamos ler o que a Thalita perguntou aqui. Eu que agradeço a sua presença, viu? Thalita perguntou aqui. Sou especialista em cultura em uma startup e um dos meus desafios é trabalhar os pontos cegos da liderança, principalmente no que diz respeito à questão de justiça, reparação, diversidade e inclusão. Como traz pontos cegos nos cargos de alta gestão? Bom, Thalita, duro, porque esse pessoal que chega na alta gestão de uma startup, ele chegou lá não porque ele já era um executivo, porque ele já tinha uma formação de líder. Ele chegou lá porque ele estava empreendendo, porque ele teve uma boa ideia, porque ele foi ficando, porque ele foi chegando, porque ele foi pensando em gestão financeira, gestão do negócio. Essas pessoas sabem muito pouco sobre pessoas, sempre. Tá? É quase que uma norma. Tem exceções, obviamente, mas esse cara que sabe muito de negócio, de mercado, de desenvolvimento de produto, ele até sabe sobre consumo, que não significa saber sobre gente. Tem gente que acha que se eu entendo o consumo, eu entendo gente.
E isso não é tão simples assim, né? Então, a gente discute muito essa perspectiva de dar a eles uma formação mais robusta sobre gente. E aí tem um negócio bem legal, porque a neurociência sendo extremamente tangível e sendo científica, ela acaba sendo um bom caminho para você introduzir esse tema com esse povo. Então, em geral, eu sou muito chamada da palestra, workshop, para alta gestão. Porque os caras falam assim, chega a Carla falando de ciência, mostra cérebro, mostra não sei o quê, isso vai convencer os caras a pelo menos prestar atenção. Porque se você bota ali esse povo para fazer um workshop, que vai abraçar uma árvore, que vai ali fora fazer uma meditação, eles não vão, entendeu? Então, você precisa ir mais cientificamente discutindo pessoas, né? Tchau, Andressa. Um beijo. Até uma próxima. Livro de Neurociência e Mudança de Comportamento, eu estou trazendo um do Thomas Hansen para traduzir para o português. Só que agora, nesse exato momento, eu estou sem o nome dele. E ele fala justamente sobre mudança de comportamento no ambiente organizacional. E eu estou escrevendo um outro, tá? A Viviane está perguntando de extrovertido e introvertido, como ficam no mesmo ambiente, ficam ok, sabe? Porque a gente não precisa construir ambientes onde as pessoas se invadam, sabe? Elas podem se respeitar dentro das suas características de personalidade, mas para isso você precisa não ter uma cultura predominante de uma tipologia de personalidade única, que é hegemônica e que os outros se sentem peixes fora d'água, tá? Jéssica está perguntando se vai ficar disponível. Vai. O que o líder precisa ter neste momento, Lídia? Bom, se você perguntar a bola, assim, tipo pluf, é o seguinte, ele precisa ter a capacidade de desaprender as coisas como elas eram no passado e se dar conta de que ele tem um universo inteiro sobre pessoas para investigar, que é novo, que é exuberante e que pode trazer muito recurso. Deixa eu contar para vocês rapidamente como que a gente aqui trabalha com esses temas, tá? Só para a gente apresentar aí os nossos produtos, para vocês conhecerem. A gente tem uma equipe de consultores comerciais que pode atender vocês no nosso WhatsApp. Todo mundo que está por aqui já sabe disso. Escreve o WhatsApp aí para nós, por favor, no chat. E é 11 95 146 0515. 11 95 146 0515. Aí alguém vai escrever isso para vocês, já que eu ditei. Mas a gente tem outras coisas. Você não quer fazer a pós agora, porque é muita coisa, porque você acha que não dá para você, mas você gostaria de começar nesse caminho? Legal. Você pode fazer o Neurociência para Todos, que é um curso de entrada em neurociência, que é obrigatório para todo mundo que quer começar esse tema. Depois você pode fazer o Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo, que é um curso curto de 12 horas, que eu faço ele presencial, mas agora com a pandemia nós estamos fazendo ele síncrono, né? Então usa a plataforma de Zoom aqui. Tá aí, ó, Neurociência nas Empresas. E também tem os cursos online que tratam desse tema de gestão de pessoas. Então tem treinamento e desenvolvimento, que inclusive é um curso que eu faço junto com o Flávio Maneira, um curso online, Neurociência do Treinamento e Desenvolvimento, e o outro que é Neurociência aplicado ao coaching, tá? E para o pessoal que é mais de economia, vendas, tomada de decisão, a gente tem o Neuroeconomia e o Reinventando Vendas. Todos esses cursos são cursos que têm como objetivo discutir essas questões que a gente apresentou aqui e que a gente dá, né, um último boom lá na pós. E outra coisa que a gente também tem aqui no Instituto Conectomos é que depois que você já está um pouco mais sagaz, um pouco mais sarado nesses temas, dá para fazer o grupo de estudo, que é um grupo de estudo voltado exclusivamente para o ambiente corporativo, que é tocado pelo Joey, e eu faço a coordenação do grupo, e lá são lidos papers mesmo, né? De papers associados com ciência mesmo, dados científicos para a gente trabalhar. Esse grupo, inclusive, Jéssica, tem 4 ou 5 pessoas esse que está rodando agora, da neuroarquitetura. O pessoal de neuroarquitetura desceu em peso aí, tá? O site da pós, coloca de novo aí, por favor. A pós é lá da Santa Casa, o título sai pela Faculdade de Medicina, para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele está, nesse momento, online por causa da pandemia, tá? E esse é um curso que a gente tem uma enorme dificuldade de transformar ele em EAD.
quase que por um preciosismo meu, sabe? O Neurociência Aplicada à Educação, que é o outro curso de pós que a gente tem lá, a gente vai fazer ele em EAD, sim. Mas esse aqui eu estou muito resistente, porque a prática dele é sexta, sábado e domingo, uma vez por mês, e a gente imerge ali, discute, constrói coisas. Então, a gente ainda está querendo muito esse presencial, sabe? Mas mesmo que você seja de longe, eu já tive um monte de alunos de fora de São Paulo, porque você acaba tendo que viajar 15 vezes para fazer o curso. Então, dependendo de onde você está, você já compra as passagens todas, já marca um Airbnb por aqui, não vai ficar alguma coisa impeditiva. Óbvio, é dinheiro, mas dá para fazer, tá? Porque é uma sexta, sábado e domingo, uma vez por mês. Então, você negocia no seu trabalho 15 sextas-feiras para poder fazer a pós e vem ficar com a gente aqui, tá bom? Detalhe para o fato de que existe processo de seleção no curso, então não é só fazer a matrícula, tem uma entrevista que vocês passam, mas também é uma coisa que tem muito a ver com o número de vagas e a gente costuma dar preferência para quem faz as inscrições antes. Então, se você for ter interesse de fazer, já faz logo a inscrição, porque, inclusive, a inscrição é um valor simbólico apenas da entrevista. Então, depois, se você não tiver interesse, você pode desistir e tal. Mas já ganha tempo aí se organizando para fazer essa inscrição, tá bom? Então, hoje eu quis mostrar para vocês como que a gente aqui do Instituto Conectomos pensa neurociência e ambiente organizacional. Não é do jeito que a maior parte por aí pensa. Na maior parte dos lugares aí as pessoas tratam de forma muito superficial da própria neurociência, até porque as pessoas têm um baixo conhecimento, não é comum isso que vocês estão vendo aqui na frente de vocês, que é um neurocientista mesmo, raiz, né? Não é Nutella, é raiz, lá do laboratório mesmo, lá, que se formou, que tem doutorado em neurociência, e que migrou, fez uma migração para consultoria, para palestra, para se meter nesse universo do ambiente corporativo e também da educação. Então, isso é uma coisa que é bastante única nossa aqui, e a Santa Casa topou as minhas loucuras de montar essas pós-graduações lá. Então, a gente já está, o Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo, né, o Futuro Sustentado, ele já está indo para a 5ª turma, e o de Educação está indo para a 8ª, tá bom? Lorena, o grupo de estudo, vamos lá. Alguém põe aí o link para a inscrição no grupo de estudo para a Lorena. Eu que agradeço. A Carolina esteve com a gente no curso agora, não foi, Carolina? Você não é a Carolina que fez o curso agora? Só para eu saber. Acho que é. Você é a Carolina? Carolina? Tá, é isso aí. Beijo para vocês. Obrigado pela participação aqui na aula. Continue acompanhando os nossos conteúdos. Venham. Amanhã não tem live, mas toda quarta-feira tem live. Amanhã eu vou dar aula, não vou conseguir fazer a live, mas na outra quarta tem. Acompanhe a série Leia Comigo e fique esperto que eu vou lançar um canal no YouTube só sobre eu mesma. Um canal para falar de mim. Não é para falar de mim, é para falar de como eu me desenvolvi usando neurociência. Tá bom? Beijo para vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela companhia, viu? Valeu, pessoal do Instituto que segurou a peteca aí no chat. Até uma próxima. Valeu, valeu.